Amém? Evangelho de João, capítulo 8, versículos 12 a 15. Aliás, esse capítulo, o capítulo 8 aqui, Jesus passa algumas verdades muito interessantes mesmo. E alguma coisa que eu gostaria de falar sobre propósito de vida aqui, através desse momento na vida de Jesus. E vou ler com vocês a partir do versículo 12, depois nós vamos ler outros textos da palavra, à medida que nós vamos discorrendo aqui nessa reflexão, nessa mensagem. Estão comigo? Digam amém? A palavra do Senhor declara: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Uau! Aí no versículo 14, então Jesus responde, dizendo: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. O meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Amém? Gente, o que o Senhor está revelando para nós aqui é um princípio poderosíssimo. Ele está dizendo: eu sei quem eu sou. E a opinião que vocês têm a meu respeito, mesmo que seja divergente de quem eu verdadeiramente sou, não tem importância, porque eu sei quem eu sou. Sabe, o que vocês pensam ao meu respeito não importa. Jesus não se baseava nas opiniões humanas. Amém? Jesus não precisou fazer uma pesquisa, da opinião dos homens para poder firmar a sua identidade. Ele estava tão certo, ele estava tão cheio de um senso de identidade e de propósito, que mesmo diante de algumas vozes de acusação, de algumas vozes de incredulidade, o Senhor não cedeu à pressão, amém? E não titubeou em relação a quem de fato ele era e qual era o verdadeiro propósito da sua existência. Então ele disse assim: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. E sabe por que é verdadeiro? Ele está dizendo: porque eu sei de onde vim e para onde vou. Sei qual é a minha origem, sei qual é a minha fonte, e sei também para onde eu estou indo, qual é o meu destino, qual é o meu propósito. E sabe que lendo essa palavra no dia de hoje, e claro que já há alguns dias nós estamos falando sobre propósito de vida aqui na casa, porém é muito importante nesse texto aqui, o que me chamou bastante atenção, é que Jesus está colocando aqui dois princípios importantes. Na verdade são três princípios, e ele coloca aqui a origem e o destino, e entre a origem e o destino ele estabelece firmemente a sua identidade. E é interessante que ele está dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei que o que eu estou falando a meu respeito é a verdade, porque eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha origem, e também sei para onde eu estou indo, sei qual é o meu destino. E eu descobri que se nós queremos de fato viver o propósito de Deus para nossas vidas, se queremos de fato na nossa existência cumprir o propósito de Deus, é muito importante que nós entendamos esse princípio aqui revelado por Jesus: qual é a nossa origem e qual é o nosso destino. A começar justamente nessa ordem: origem, porque não adianta, por mais que você esteja focado num futuro bom para a tua vida, se você não está conectado firmemente à origem certa, em algum momento você vai cair, em algum momento você vai ceder às pressões que a vida faz, que as vozes desse mundo fazem em relação a quem você é e qual é o propósito da sua existência. Por isso Jesus está dizendo: o meu testemunho é verdadeiro. Claro, os fariseus aqui estão colocando uma afirmação que nós precisamos considerar. Por quê? Porque uma pessoa que dá testemunho de si mesma, quando uma pessoa chega e começa a se apresentar e dizer o que ela é, o que ela faz, o que ela pode, muitas vezes desperta em nós uma suspeita, se nós de fato não conhecemos essa pessoa. E eles estavam ali colocando em xeque a identidade de Jesus, porque de fato eles não sabiam quem era Jesus, eles não estavam duvidando da existência de Jesus, mas eles estavam duvidando da identidade
verdade que Jesus afirmava ter. Amém? Então eles estão dizendo, sim, o teu testemunho não pode ser verdadeiro. Mas o Senhor continua dizendo, não, o que eu estou falando é a verdade, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde estou indo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, e antes de você me responder precipitadamente, eu quero que você coloque essa questão aí no teu coração antes de você me responder. Você sabe de onde você vem e você sabe para onde você está indo? Você que me acompanha desde a sua casa, você sabe qual é a sua origem e você sabe qual é o seu destino? E enquanto nós não identificarmos a nossa verdadeira origem, o nosso verdadeiro destino, nós não encontraremos o fundamento da nossa verdadeira identidade, porque a nossa identidade está baseada, fundamentada justamente na nossa origem e no nosso destino. E Jesus tinha isso muito claro. Jesus sabia quem ele era e qual era o seu propósito, sabia da sua origem, assim como também do seu destino. Por isso, na sua identidade ele diz, eu sou, amém? Eu sou, porque se refere a sua identidade. E quando ele diz a luz do mundo, ele está falando, este é o meu propósito, eu vim a esta terra para ser luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a identidade, luz do mundo é o propósito da minha vinda e da minha existência aqui nessa terra. Eu sou a luz do mundo e o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde estou indo. Digam glória a Deus. Agora, por que Jesus está fazendo essa declaração tão contundente e não cedendo à pressão das vozes de acusação ou das vozes de incredulidade? Porque ele estava, na verdade, apoiado em sua fonte, ele estava apoiado em sua origem, e esta é a maneira de nós vivermos a vida em plenitude, é nos apoiarmos na nossa verdadeira fonte, a nossa verdadeira origem. E qual é a nossa verdadeira fonte? Qual é a nossa verdadeira origem? O princípio que Jesus está utilizando aqui, e que ele conhecia, sua origem, sua identidade, portanto seu destino, dissipa qualquer voz de confusão neste mundo que estava fazendo pressão e fez pressão sobre a vida dele durante toda a sua existência terrena. Porque, amados, não creio que tenha existido entre nós, na história humana aqui, alguém tão mal compreendido como Jesus. Sua família não compreendia, os seus discípulos também não compreendiam, os seus adversários o acusavam continuamente, porque não compreendiam. E eu me lembro daquele momento que Jesus chega para os seus discípulos e pergunta para ele, ei, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão falando sobre mim? Quem eu sou para essas pessoas? E veja que Jesus está perguntando a opinião dos homens aqui. E os discípulos então logo começaram a responder. Lembram desse texto? Senhor, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é um profeta. Essas são opiniões dos homens. E apesar de nenhuma dessas opiniões serem em essência negativas, elas não eram precisas, porque não estavam de fato definindo quem era Jesus. E sabe o que eu descubro? É que as pessoas, elas estão cheias de opiniões. Nós estamos cheios de opiniões, amém? E às vezes tem pessoas que têm opiniões a respeito da nossa vida positivas, mas mesmo assim, a gente sabe que há outras pessoas que vão ter opiniões negativas ao nosso respeito. Eu tenho absoluta certeza em declarar o que eu vou dizer agora, aqui nesta casa, e mesmo vocês que estão me acompanhando por meio do Facebook ou da internet, eu posso dizer com precisão, todos nós, cada um de nós, em algum momento, a nossa vida já foi o tema de algum assunto, de alguma discussão, de alguma conversa em algum grupo. Porque nós temos opiniões. E o que é uma opinião? Falando de uma maneira simples, uma opinião, ela é um pouquinho maior do que uma impressão, mas é bem menor do que um conhecimento real. Por isso é que nós mudamos de opinião sempre,
Por isso que o ser humano tem facilidade em mudar de opinião. Nós mudamos de opinião em relação a quem são as pessoas, nós mudamos de opinião em relação a lugares, a gostos, a acontecimentos. Nós mudamos, às vezes temos uma opinião hoje, e quando vem amanhã, a gente passa por uma experiência, a gente vive uma experiência, e acabamos mudando a nossa opinião. Quantas vezes eu já mudei de opinião em relação até um prato de comida, um tipo de comida, que eu tinha uma opinião, eu não gosto, de repente o dia que eu provei, que eu comi, sabe, talvez pela maneira como foi feita, da forma como foi feita, mudou minha opinião, porque eu falei, não, a coisa é boa. Amém? Quantas vezes a primeira opinião que nós temos a respeito de uma pessoa está tão distante de ser a verdade da pessoa? Por quê? Porque opinião é simplesmente baseada, sabe, ela é tomada com base na nossa percepção humana. Em outras palavras, ela depende unicamente, exclusivamente da visão humana, e a visão humana é limitada. Por quê? Porque eu e você só somos capazes de ver na nossa percepção humana o que está na aparência, e mesmo pela aparência, muitas vezes nós concluímos erradamente, formamos uma opinião errada. As pessoas estavam dizendo, o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor, de uma maneira mais genérica, é um profeta. Tudo bem, cada uma dessas afirmações, na verdade, dessas opiniões, estavam colocadas numa posição positiva, mas não definia em essência quem era Jesus na sua verdadeira identidade. E aí então o Senhor vai para os discípulos e pergunta a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a opinião que você tem a meu respeito? Então logo Pedro, ele é tomado pela revelação do Pai, e ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro acessou por revelação a mente de Deus para poder compreender a verdadeira identidade de Jesus. Obrigado pelo teu amém. Quer dizer, ele teve que subir por um momento e alcançar a compreensão de Deus, o entendimento de Deus, acessar a mente de Deus para ter clareza em relação a quem Jesus era. Não podia ser baseado na informação, muito menos nas opiniões humanas. Ele precisou acessar a mente de Deus. E sabe o que isso diz para mim? Que para que eu reconheça de fato o seu verdadeiro potencial em Deus, eu preciso entrar na mente de Deus, acessar o conhecimento do Senhor, para saber quem verdadeiramente você é. Por quê? Porque esse assunto de potencial humano é tão profundo para Deus, que só Deus pode revelar qual é o seu verdadeiro valor, aleluias, qual é a sua verdadeira identidade. Por isso nenhum homem pode dizer verdadeiramente qual é o teu potencial e qual é a profundidade do teu valor. Isso é um assunto profundo para Deus, tão profundo que precisamos da revelação do Espírito Santo para identificarmos o nosso verdadeiro potencial. Porque no que se trata o teu potencial em Deus, como filho de Deus, tudo que você sabe até agora não é nem mesmo a metade do que Deus preparou em você. Oh, glória a Deus! Por que há tanta confusão no mundo, gente? Porque no mundo há muitas vozes, e normalmente uma contradiz a outra, justamente por conta do que? Das opiniões. E essas vozes estão todo o tempo promovendo confusão. Por isso nós precisamos ser cautelosos, cuidadosos, porque a voz que nós acatamos em nossa vida se torna a nossa voz. Vou dizer isso de novo. A voz que você acata na sua vida se torna a sua voz. E nós vamos nos aprofundar sobre isso nessa noite. Digam amém. Veja o exemplo de Jesus aqui nessa passagem. Talvez se fosse eu aí nesse momento, as pessoas questionando, duvidando e dizendo: o que você fala não é verdadeiro, o teu testemunho não é verídico. Talvez nesse momento eu poderia vacilar e ceder à pressão da opinião dos outros, e achar e concluir de mim mesmo que talvez essas pessoas tenham a razão, e talvez eu esteja equivocado em relação a quem eu sou e qual é o propósito da minha vida. Porque é difícil
Quando você está tomando uma posição e alguém duvida de você, sim ou não? Quando você está diante de um grupo e esse grupo tem uma forte opinião contrária, isso nos comove, e comove no sentido de nos abalar, de mexer com as nossas estruturas. Quantas vezes alguém já talvez tenha na sua vida feito uma afirmação baseada numa opinião em relação a você, e o que essa pessoa falou, o que essa pessoa declarou, mexeu com as suas estruturas, provocou um abalo em você, na sua identidade. De repente eu não estou falando de uma pessoa distante não, às vezes uma pessoa muito próxima a você, talvez uma mãe, um pai, um irmão, um familiar, um amigo chegado, tenha expressado em algum momento a sua opinião em relação a você, e isso entrou no seu coração, e sabe, fez uma pressão tão enorme, que você começou a duvidar do seu verdadeiro valor, e do seu verdadeiro potencial. O que o Senhor está dizendo não é verdade. Os fariseus estavam aí afirmando categoricamente: Jesus, o teu testemunho é mentiroso, porque você fala por si mesmo. Só que Jesus, eu vou ler com vocês os outros versículos. Vamos ler o versículo 14, diz assim, ó: respondendo Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho. Misericórdia. Nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Vocês estão julgando segundo o quê? A percepção que vocês têm é por vista humana, pelos sentidos humanos. Vocês tomam, sabe, vocês formam opinião com base no conhecimento que vocês têm. Porém esse conhecimento que vocês têm é baseado numa visão limitada, humana, natural, da carne. É isso que Jesus está falando. Vocês não têm a verdadeira revelação, porque isto, você não pode chegar ao conhecimento simplesmente por meio de uma conclusão que você toma com base no teu raciocínio humano. É muito mais do que isso. Você precisa da mente do Espírito, você precisa do discernimento espiritual para compreender a identidade de uma pessoa, o valor de uma pessoa. Por isso que Paulo escreve dizendo: olha, se você conhece agora alguém segundo a carne, não seja mais assim, mas por meio de Cristo é que você tem que identificar quem são as pessoas. Em outras palavras, eu preciso da revelação de Deus na minha vida, para saber quem eu sou, para saber também quem você é. Por quê, queridos? Porque esse texto está dizendo: vocês julgam com base na carne, na visão humana, na aparência, na superficialidade. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Uau! Em outras palavras, meu testemunho é verdadeiro, porque o que eu ouvi a meu respeito não foi do homem, mas foi meu Pai que me falou. Foi o meu Deus que me falou. Inclusive posteriormente você vai ver que Jesus cita aqui para esses fariseus a própria lei que eles estabeleceram, dizendo que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se dá todo o conselho. Então Jesus está falando: o meu testemunho é verdadeiro, porque o meu testemunho não é dito só por mim não, é pela boca de 2 testemunhas, é a minha boca, mas também é a boca do Pai, e o que eu falo é porque o Pai falou, e eu só falo aquilo que o Pai me testemunhou. Em outras palavras, a voz que eu acatei para a minha vida, essa é a minha voz, a voz de Deus. Quem você é? Qual é o seu verdadeiro valor? Se você for basear a sua identidade e o seu valor com base na opinião das pessoas, então vai ser pobre, amém? Vai ser pobre essa perspectiva, pobre essa percepção. Por mais que eu e você possamos reconhecer talentos e habilidades nas pessoas, tudo que nós estamos vendo é apenas o superficial, é apenas a ponta do iceberg, porque o verdadeiro valor de uma pessoa e o verdadeiro potencial de uma pessoa está além do nosso olho nu, da nossa visão natural. Precisamos entrar na dimensão do Espírito para discernir isso, para conhecer isso.
Obrigado pelo teu amém, querido. Obrigado. Digam glória a Deus. Talvez essas pessoas estejam certas a respeito do que elas estão falando. Jesus não titubeou. Amém? Eu sei quem eu sou, porque eu sei de quem eu vim e sei para onde eu vou. Escute-me, por favor, essa verdade se tornou a base da estrutura de vida de Jesus. E essa também deve ser a base da estrutura de vida minha e sua. A nossa estrutura tem que estar baseada nesse princípio que o Senhor está compartilhando aqui conosco. Por quê? Porque nós somos quem Deus diz que somos, nada mais, nada menos. Nós somos quem Deus diz que somos, porque no Salmo capítulo 100, versículo 3 diz: não fomos nós que nos fizemos a nós mesmos, mas foi Deus que nos fez. Ele é o Senhor, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e nós somos ovelhas do seu pasto. Diga glória a Deus. Foi Deus que me fez e eu sou dele. Essa é a minha origem. Essa é a minha origem. Lembra daquilo que nós falamos em Gênesis capítulo 1 versículo 26 no domingo passado? Por favor, abra a sua Bíblia aí, vamos mais uma vez nesse texto. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Vamos voltar aqui à nossa Gênesis. Por que, queridos? Porque se foi Deus que nos fez e somos dele, é Ele que define o valor e o propósito da nossa vida. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: se de fato eu creio que Deus me fez, amém, e que eu sou dele, só Ele pode definir o meu valor e a minha verdadeira identidade. Gênesis capítulo 1 versículo 26 diz assim: também disse Deus. Quem disse? Quem disse? Quem falou? Não foi meu pai. Obrigado, filho. Não foi meu pai, não foi meu avô, não foi meu bisavô, não foi meu tataravô, porque se fosse, eu poderia duvidar, eu teria razão para duvidar. Mas não foi o meu pai humano que afirmou, foi Deus. Deus que disse, foi Deus que falou. Olha para mim, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem foi que disse? Deus. E a sua palavra é fiel e verdadeira. Quando Deus diz, pode levar a sério, porque o que Ele diz é sério, é verdadeiro. Foi Deus que disse: façamos o homem. Portanto, o homem não é um produto de si mesmo. O homem não é força da circunstância. O homem não é um produto do acaso, sabe, de um grande Big Bang. Não. O homem foi feito por Deus. Disse Deus: eu vou fazer o homem. E homem aí, você sabe, é gênero humano, é homem e mulher. Vou fazer o homem. Nós falamos na semana passada, nesse versículo, que nós identificamos aqui 3 intenções de Deus dessa declaração. A primeira intenção é fazer um ser criado por Ele, chamado homem. Segundo, feito a minha imagem e a minha semelhança. Meu Deus, está muito ruim meu som aqui, gente. Está ficando agudo demais, estranho. Glória a Deus. Diga assim comigo: um ser humano, um ser chamado homem, feito a minha imagem e a minha semelhança. Está fraco, de novo, é a máscara. Feito a minha imagem e a minha semelhança. Que tenha Ele domínio. Uau. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio. Domínio, esta é a palavra. As 3 intenções: criar um ser chamado homem, feito à sua imagem, à sua semelhança. E terceiro, que Ele tenha domínio. Se você reparar aqui, é aqui que nós encontramos os 3 princípios que Jesus menciona para os fariseus. Eu sei de onde eu venho, sei para onde eu vou, portanto o meu testemunho, eu sei quem eu sou. Porque o que ele está declarando aqui é justamente isso. Nesse texto, ele está vindo para a base. Lembra que eu falei? Essa é a base de toda a estrutura da sua vida, e essa é a base de toda a estrutura da raça humana. Porque aqui nos revela a origem,
a identidade e o destino de cada homem. A origem é Deus. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, olha a estrutura fundamental aqui para a criação da raça humana. Amém? Fomos feitos por Deus, a nossa origem está em Deus, não foi os teus pais que te fizeram, amém? Eles trouxeram você a este mundo, mas, fala comigo, origem, identidade e destino. Foi assim que o homem surgiu, com uma declaração de Deus, palavra de Deus dizendo, vou fazer o homem. Diga comigo, a minha origem é Deus. A origem de cada ser humano é Deus. Por mais encapetado que seja essa pessoa, por mais problemática que seja essa pessoa, a verdade é que a sua origem vem de Deus. O problema é que não consegue identificar a sua verdadeira origem, não sabe de onde veio, portanto não sabe para onde vai. E se você não sabe de onde veio, para onde você vai, então você não tem a tua identidade bem estabelecida. Faz sentido o que eu estou falando? E aí eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. E aí eu sou o que o diabo diz que eu sou. E aí eu sou o que eu acho que eu sou e penso que eu sou. Porém nada disso é verdadeiro, porque a única voz que traz um testemunho verdadeiro de quem você é nesse mundo é a voz de Deus. Vou dizer de novo, é a voz de Deus, é a única voz. Existem várias vozes, eu mencionei agora há pouco. Existe a voz do diabo, amém, que tenta trazer um testemunho sobre nós aqui na terra, porém você sabe que ele é o pai da mentira, e tudo que ele fala é mentiroso. E Jesus nos ensina por meio da palavra, que o diabo não faz outra coisa senão nos acusar de dia e de noite. Portanto, o testemunho do diabo a teu respeito e a meu respeito é um testemunho acusatório, nos condena. Por quê? Porque não revela a nossa verdadeira identidade, porque ele é um mentiroso, ele é um mentiroso. Então quando ele diz que você não tem valor, é porque você tem muito valor. Quando o diabo diz que você não pode, é porque você na verdade pode. Quando o diabo diz que você não tem, é porque na verdade você tem. Ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E o diabo não consegue pensar no ser humano que teve a sua origem em Deus, sem ter um instinto assassino, destrutivo e furtivo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida com abundância. Amém? As vozes das pessoas não podem trazer um verdadeiro testemunho de quem nós somos e de qual é o propósito da nossa existência, porque as pessoas só conhecem partes de nós. Como eu disse agora há pouco, as pessoas elas firmam, amém, o seu conhecimento com base em opiniões, e muitas vezes essas opiniões, amados, mudam. Hoje elas pensam bem, amanhã estão pensando mal. Hoje elas dão importância, amanhã não se importam mais. Hoje elas dizem que você vale muito, e amanhã depois você não vale mais nada para essa pessoa. Mas aquilo que Deus declarou desde o começo continua sendo verdade e sempre vai ser verdade, não muda. Essa é a verdade. E dura coisa é tentar agradar as pessoas. É ou não é verdade? Queremos agradar as pessoas porque queremos que as pessoas tenham boa opinião ao nosso respeito. E isso é um fardo sobre nós, porque nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Vou dizer isso de novo: você não pode viver a sua vida com base em querer agradar as pessoas. Por quê? Porque assim você estará dizendo que essas pessoas têm poder sobre a sua vida, e ninguém pode ter mais poder sobre sua vida do que aquele que te fez, aquele que te formou. Você é dele, ele é a tua fonte, ele é a tua origem. Digam glória a Deus. A voz de Satanás é acusadora, por quê? Porque ele faz oposição a Deus, e não tem jeito dele se opor a Deus, então ele vai se opor àqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, a voz das pessoas, amém? A voz do homem, a opinião alheia. Não podemos permitir que nem o nosso valor e nem o nosso destino seja colocado nas mãos das pessoas. Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: ninguém tem poder sobre o meu destino e sobre o meu valor, só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus.
Vou citar de novo esse texto, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Coríntios. O homem não tem ideia da riqueza que Deus investiu em você, querido. Puxa, um aleluia aqui. Vou dizer de novo, nenhum ser humano tem a verdadeira compreensão, a ideia precisa da riqueza que Deus investiu na sua vida, em quem você é. Mas como está escrito, estão aí comigo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quem? Pelo Espírito. Lembra que eu disse agora há pouco? Para conhecer o que Deus tem colocado na tua vida, você precisa voltar para a sua fonte.